Provérbios capítulo 29, versículo 2. Por tudo aquilo que nós conhecemos da palavra de Deus, nós fomos chamados para sermos líderes. A Bíblia diz que nós somos cabeça e não cauda. A cabeça lidera todo o organismo, os batimentos do nosso coração, a nossa respiração, os nossos movimentos, todo o funcionamento do organismo depende disso aqui, ó. Se você não tiver um cérebro organizando tudo isso, o funcionamento é prejudicado, não é? Nós somos a cabeça do que, pastor? Primeiro, da nossa própria vida. A maior e mais importante liderança que a gente exerce é sobre o nosso próprio ego, sobre o nosso próprio eu. Não adianta nós queremos liderar o mundo se a gente não consegue se dominar. Dominar as emoções, dominar as frustrações, dominar os nossos ímpetos, os nossos desejos, não é? Hoje de manhã trouxeram um bocado de bolo aqui para o café, foi uma maravilha. E colocaram um bolo em cima da minha mesa. Aquele bolo passou o dia inteiro olhando para mim, irmão. Eu olhando para mim, eu olhando para ele, aquele negócio todo. De manhã eu peguei um pedacinho e agora à noite eu peguei uma beirada dele, aquele cantinho mais queimado. Mas eu não comi uma fatia, não deu uma fatia inteira. Falei, não vou comer esse bolo. Que se for para eu comer, eu como inteiro logo de uma vez. Então não vou comer. A gente tem que se dominar, senão, se tudo que tiver ali à disposição, a gente for, né, comer, não sobra nada. Primeira coisa que a gente tem que liderar é a nossa própria vida. Uma moça falando comigo, pastor, no meu trabalho eles me humilham demais, gritam, xingam, falam palavrão, e eu fico muito mal. E eu falei para ela, e quando eles fazem isso, o que você faz? Ela disse, eu choro, pastor. Não, senhora. Eu falei, a partir de hoje você não chora mais. Você pode chorar em casa, você pode chorar nos pés de Jesus, para eles você não chora. Lá você tem que se impor, exigir respeito. Você não é uma escrava, você é uma colaboradora. Muitas vezes, irmãos, a gente perde porque não tem autodomínio, porque não é cabeça da própria vida. Os outros é que determinam quem a gente é, o que a gente faz. Se alguém fala que não vai dar certo, a gente abre mão. Se alguém fala que a gente não é nada, a gente concorda. Não, realmente eu não sou mesmo. Não, está amarrado, você é vitorioso, você é de Deus. Coloca isso na sua mente. Você fala, pastor, estão me ofendendo. Pode ofender à vontade. Você não recebendo a ofensa, o ofensor fica com tudo só para ele. O problema é dele. Primeira pessoa, primeiro âmbito da nossa gerência, né, do nosso gerenciamento, da nossa liderança, é sobre a nossa vida. Primeiro, mas tem um segundo que não é menos importante. É sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Quando nós aceitamos Jesus, nós entramos naquela mesma condição do carcereiro de Atos 16:32. Crê no Senhor Jesus Cristo, crê tu no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Você vê que naquele momento, o que foi que Paulo declarou? Que aquele homem era o líder da sua casa, que ele levaria a sua casa à salvação. Você fala, pastor, isso é óbvio, mas não para todo mundo. Tem muita gente que ainda não pensa assim. Ele acha o quê? Que ele não tem responsabilidade nenhuma sobre a sua casa, sobre a salvação dos seus familiares, sobre a libertação do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu primo, do seu tio, do seu parente próximo, até parente distante. Porque quem a gente não tem contato físico, com quem a gente não tem contato físico, no mundo espiritual, pela oração, você pode alcançar esta pessoa. Aí você me diz, mas pastor, a pessoa não quer, a pessoa não aceita, a pessoa não faz. Não importa, faça a sua parte. Você pode ser taxado de louco, você pode ser taxado de insistente, de intransigente, mas você é um líder e você não vai desistir enquanto não ver o milagre acontecer. Diga forte, eu não vou desistir. O problema é que às vezes a teoria é bonita, mas a prática nem tanto. Olha o que diz, quando os justos governam, o que, gente? O povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o que? O povo geme.
Quando a gente fala sobre isso, primeira coisa que vem na nossa cabeça são os governantes do mundo, os governantes políticos, não é verdade? Não, quando o ímpio governa, quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Você fala, pastor, isso aqui dá certinho para eles, e dá mesmo, um bando de tranqueira que não vale nada. Mas vamos falar daquilo que Deus deu para nós. Deus é verdade, não te deu um país para governar, Deus pode não ter te dado um estado, muito menos um município, mas Deus te deu a sua própria vida para governar, para dominar. Primeiro balanço, como tem sido a sua vida? Quais têm sido os resultados? O que você tem colhido das suas próprias escolhas? Você fala, pastor, não dominei minha língua, acabei com todos os meus amigos, não tenho ninguém mais na vida. Não dominei meu temperamento, meu casamento foi por água abaixo. Não dominei o meu impulso por compra, consumismo, acabei com as minhas finanças, estou quebrado, estou falido. Resumindo, tem um ímpio no governo da sua vida, e esse ímpio é você mesmo, não é outra pessoa. Ninguém decide por nós. Nós temos o poder de decisão, nós temos o poder de governo. Agora, quando o justo governa, o que acontece? O povo se alegra. Se você tem vivido uma vida de conquista, de realizações, de felicidade, é sinal que você andou em justiça. E o que é justiça? É a palavra de Deus sendo praticada. Você fala, pastor, não sou rico, mas tenho uma vida estável, tenho uma vida tranquila. Pastor, não moro onde eu gostaria, mas já moro de uma forma tranquila. Pastor, tenho paz comigo mesmo, com as minhas coisas. Então você foi um justo, segundo a palavra de Deus, e a alegria tomou conta da sua vida. Diga aleluia. O que seria o ímpio? O que seria o justo? O ímpio é aquele que sabe o caminho, mas não trilha o caminho. Ele é diferente do pecador. O pecador, ele não conhece o caminho. Ele peca por causa da natureza humana, faz parte dele, está nele. Ele está lá no mundo, ele está lá fora, e ele só conhece as coisas da carne, é movido pelo diabo, e ele acaba então pecando, porque ele transgride a palavra sem consciência, ele nem sabe o que ele está fazendo. É o famoso, todos os caminhos levam a Deus, o importante é ser feliz, toda forma de amor é válida, o inferno é aqui. Esse é o pecador, ele é um imbecil que pensa que sabe tudo, mas não sabe nada. E o ímpio? O ímpio está dentro da igreja. O que é ímpio? Ímpio vem de impiedade, repita comigo, ímpio vem de impiedade. O que é impiedade? É o contrário da santidade, é o contrário do amor, é o contrário da obediência. O ímpio, ele sabe o caminho, mas ele não anda por ele. Ele peca deliberadamente, então ele deixa de ser um pecador e ele passa a ser ímpio. Por que eu fiz essa distinção? Para a gente entender que esta palavra não está falando de quem está lá fora, essa palavra está falando de quem está aqui dentro, porque ela fala de justo e de ímpio. Ela não fala de justo e de pecador, ela fala de justo e ímpio. Ela fala de duas pessoas que conhecem a palavra, uma delas pratica e a outra não pratica. Quando nós deixamos de ser liderança espiritual na nossa casa, nós estamos andando no caminho da impiedade. Ah, pastor, mas como é que é isso? Como é que eu vou liderar espiritualmente a minha casa? Veio buscar o pão para a sua família? Você está se pondo na posição de líder, mesmo que eles não vieram. Não, pastor, ninguém quer saber de nada, de igreja nem de nada, não tem problema. Você foi chamado para esse ministério e a bênção está nas tuas mãos. Pastor, eles não creem em Deus, não tem problema, você vai crer por eles. Como Paulo falou ao carcereiro, crê tu no Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, faça a sua parte. Não espere pelo outro, não delegue nada, você é a pessoa responsável. Falamos, da nossa vida, quando é governada por um justo. E a nossa casa? Quando é governada por um justo, o que acontece com a nossa casa? Ela se alegra. Quando a nossa casa é governada por um ímpio, o que acontece? O povo geme.
Você fala: pastor, meus filhos todos se perderam. A impiedade governou tua casa, senão não teria tido esse resultado. A Bíblia diz: ensina o menino o caminho que deve andar, e com o passar dos anos não se desviará dele. Sim ou não? Recebi aqui no final de semana amigos, e eles trouxeram o filhinho deles, criança inteligentíssima, acho que é a mais inteligente que eu já vi até hoje. E eu falei para ele, que eu já conheço a fama da figura, falei para ele: eu não quero você correndo durante o culto, está entendendo? Muito menos no altar. Aí a mãe dele olhou para ele e falou assim: está vendo? Na igreja do vovô Papi, que ele me chama assim, não pode correr. Falei: não, senhor, em nenhuma igreja pode correr, não é só na minha não. Igreja é lugar para adorar a Deus, igreja é lugar para ficar quietinho. Você entendeu? Entendi. Então, combinado. Você vê que aquela criança tem uma liderança, não tem? Mas a liderança é justa ou é ímpia? É isso que a gente tem que ver. É a liderança que anda nos caminhos da palavra, da retidão, ou é a liderança que anda nos princípios do mundo? Porque o mundo cada hora tem uma solução diferente, né? Como é que chama, Lívia, esse tipo de educação? Educação positiva. E em que consiste a educação positiva? Não falar não. É isso? Então hoje a moda é educação positiva. Você nunca fala não para uma criança, porque senão você cria um trauma nesta criança. Minha mãe já usava esse método, né? Minha mãe não falava, puxava cabelo, beliscava, pisava no pé, dependendo de onde era, como era a coisa. Meu Deus, uma vez minha mãe entrou numa loja, aquelas que tem aquelas montanhas de roupa, sabe? Aquelas araras infinitas. Antigamente tinha muita loja dessa, hoje sobrou uma ou duas, mas antigamente tinha muita. E eu era criança, eu brincando na loja, correndo de um lado para o outro, que eu sempre fui espivetado, por isso que eu apanhei bastante, porque eu mereci, eu tinha que ter apanhado mais. Se eu fosse meu próprio filho, eu teria me batido mais. E eu peguei uma arara daquela, o que eu fiz? Eu entrei no meio da arara de roupa, fiquei escondido. Minha mãe: Fatioli, e eu, ó, Fatioli, e eu, mas eu percebi que a coisa foi engrossando. Fatioli, cadê você? Fatioli, Fatioli, se eu te pegar, eu vou te dar uma só. Aí que eu não saí de lá mesmo, aí que eu fiquei mesmo. Falei: porque se eu sair, agora que eu vou apanhar. Meu Deus, quando eu saí daquela arara, meu irmão, pei, pum, pá, pá, pancada para tudo quanto é lado. Educação positiva. Minha mãe não disse nada, minha mãe só agia. Teve outra vez, minha mãe gostava dessas lojas, daquela que entrava de um lado da barraca, saía do outro, sabe, cavucando roupa. Afinal não comprava nada, comprava uma coisinha ou outra. E ela na fila da loja, as mulheres antigamente usavam sacola nos braços assim, sacolinhas, né? Tinha um perfil, né, dos anos 80, 90, e usava sacolinhas assim. Minha mãe esperando para pagar alguma coisa. E eu peguei umas caixinhas daquelas roupas íntimas, popular cueca, vinha na caixinha. Lembra que tinha isso aí para vender? Não sei se tem ainda, tem na caixinha. Eu peguei umas 3 ou 4 e fui enfiando dentro da sacola da minha mãe. Ela não viu. Peguei uma, peguei outra, enfiei umas 4 dentro da sacola. Daqui a pouco eu falei: mãe, você está comprando cueca? Ela falou: não. Falei: por que na sua sacola está cheio? Irmão, educação positiva de novo. Pé, pó, pum, tá, tá. Mas olha, quando você tem uma liderança sobre a sua vida, você pensa 2 vezes em fazer besteira. Você vai crescendo, as oportunidades vão aparecendo, as amizades vão aparecendo, e você pensa para fazer. Você fala: não, se minha mãe descobrir, se meu pai descobrir, sabe? Hoje tem um monte de filho doidinho, que o pai e a mãe não tem controle. Se o seu filho é doidinho, você tem que mostrar para ele quem é o dono do hospício, meu irmão. Você tem que ser mais doido que ele ainda. Esse é o negócio. Mulher hoje falou para mim: pastor, eu sou de outra igreja, mas eu gosto de vir aqui porque o senhor não só prega, o senhor ensina como tem que fazer. Porque às vezes a gente ouve muita história da Bíblia, mas na prática a gente não sabe como faz. Ainda bem que o senhor ensina.
Quer dizer, a Bíblia diz, quando o justo governa, o que é justo? É quem faz a coisa certa. O que é justiça? É seguir os padrões da Bíblia, que não mudam. O mundo muda, tudo aí fora muda, cada hora é uma teoria diferente. Não porque a criança é superativa, não porque a criança é não sei o quê, porque a criança não sei o quê. Não, é mal educado, tem que ser ensinado. Ensina o caminho, ensina a criança o caminho que deve andar, e mais tarde não se desviará dele. Como é que você ensina? Sim é sim, não é não. Fica aqui, vai para lá. Pode, não pode. Faz, não faz. Tem, não tem. E acabou. Mas não é isso que a gente faz. Nós agimos como ímpio. Conhecemos a palavra e não temos compromisso com ela. Ai, pastor, mas se eu não fizer, der ao meu filho o que ele quer, ele não vai me amar. Pelo contrário, quanto mais te apanhou, mais apaixonado pelos pais a gente era. Se você notar, os que dão mais desgosto para os pais são os que sempre tiveram tudo de mão beijada. Tiveram tudo de mão beijada, tudo de graça, tudo sem nenhum custo. Felipe, meu filho, eu falei, Felipe, eu queria que você coçasse a minha cabeça. Eu gosto bastante que coça a cabeça. Ele era menino, tinha uns 5 aninhos, 6 anos. Falei, coça a minha cabeça que eu vou te dar R$1. Você coça 1 hora, eu dou R$1. Ô irmão, nossa, é trabalho avulso temporário, não é assim não. É o freelancer, é o atual freelancer. O Felipe já fazia naquela época. Eu deitava no sofá e ele coçava 1 hora. Tinha um acordo também. Ou era 1 hora, ou era até eu dormir. Então, quanto melhor ele fizesse o trabalho, mais rápido eu dormia e mais rápido ele ganhava o dinheiro. Às vezes eu começava a dormir, ele saía. Eu falei, ei, volta aqui, rapaz. Aí ele voltava e ia mais um pouquinho. Aí um dia eu estava duro, porque naquela época 50 centavos era dinheiro. Falei, Felipe, fazer o seguinte, eu vou ter que diminuir teu salário. Não vou poder pagar R$1, eu vou poder pagar só 50 centavos. Aí ele falou, ele tinha 5 anos, 6. 50 centavos, pai? Falei, 50 centavos. Aí ele, sei que conta que ele fez, falou, então vou coçar só meia hora, tá? Quer dizer, ele calculou que 1 hora era R$1, então meia hora eram 50 centavos. O pessoal fala, mas pastor, o que o senhor fez com o seu filho? Hoje ele mora sozinho, tem a própria casa, tem o próprio trabalho, não depende de nada, está melhor do que eu. Aprendeu o valor das coisas. Aprendeu quanto custa e o quanto vale. Tem gente que sabe o preço das coisas, mas não sabe o valor. Ensina o menino, ensina. Isso a gente pode aplicar sobre tudo. O nosso casamento, como é que está o casamento? Você está gemendo ou você está se alegrando? Não, pastor, estou gemendo. Então, infelizmente, tem impiedade aí na administração. Porque se a gente amasse a esposa como Cristo ama a igreja, e a esposa respeitasse o marido como Cristo respeita a igreja, não haveria um casamento falido. O problema é que o homem que era para ser o cabeça, está abandonando as responsabilidades. E a mulher, que era para ser a parte mais fraca, quer mandar em tudo, quer se impor. Os papéis estão trocados, por isso que está dando errado. Não adianta, gente. Tudo que sai do organismo, do sistema de funcionamento, vai colapsar lá na frente. Não, porque a mulher ela tem que ser independente, poderosa. A mulher não tem que depender de homem. Tem que depender de homem, sim. Que frase machista, meu Deus, homofóbico, opressor, capitalista, baterista. A mulher tem que depender do homem, do mesmo modo que o homem depende da mulher. Ambos são uma só carne, e eles só vão se realizar financeiramente, conjugalmente, carnalmente, se um for plenamente dependente do outro. Se um dorme na sala e outro dorme no quarto, acabou, a impiedade entrou no seu casamento, vai gemer. Se cada um tiver a sua vida separada, sonhos separados, projetos separados, a impiedade entrou, porque uma casa dividida, o que, gente? Não prevalece, não tem como, cada um andar para um lado. Eu tenho 2 pernas, são individuais, mas para eu poder andar, uma vai para frente, enquanto a outra vai para trás. Você percebe o sincronismo? Imagina se as 2 pernas resolvem ir para frente ao mesmo tempo. A gente cai.
Se as duas pernas resolvem ir para trás ao mesmo tempo, o que acontece? A gente cai e não sai do lugar. Você percebe que o casal começa a se desentender quando as duas pernas querem ter a mesma razão. Quando as duas pernas querem ir para frente no mesmo tempo. Aí começa a picuinha, começa o desentendimento, começa o rolo, começa o problema. Eu não sei nem se eu tinha que ter casado contigo. Depois de 30 anos de casamento, o cara vem com uma dessa. E é o que eu sempre digo: pastor, eu não aguento mais essa mulher. Quantos anos você está casado? 35 anos. E agora você não aguenta mais? Você carregou por 35 anos e agora não aguenta mais? E o casal que diz: pastor, 35 anos de briga. Você fala: e como você fez esses 12 filhos? O Leandro e Leonardo já cantavam, não é? Entre tapas e beijos, é isso. Quando a impiedade entra, acaba com tudo. Por isso que hoje você vê crianças sem a devida educação, família desestruturada, casais que não saem do lugar, gente que não consegue nem servir a Deus juntos porque estão divididos. Quando o ímpio governa, o povo geme. Impiedade é isso: ambos serão uma só carne. Eu não quero, você é uma carne, eu sou outra. Você está na impiedade, por isso que está gemendo. E quando a gente fala de casamento, vale para o namoro, vale para o noivado, vale para qualquer relacionamento. Quando entra a vaidade, o orgulho, o egoísmo, acabou, está acabado. Amém, gente? Quem está entendendo? Está acabado. Relação com os pais, a mesma coisa. Às vezes a gente larga de mão, não pode. Insiste, vai até o final. Uma vez fiz um convênio para minha mãe. Falei: mãe, eu quero que você cuide da saúde e eu vou fazer um convênio para você. É um convênio simples, mas já é suficiente para você fazer os exames e tudo mais. Minha mãe falou para mim: por que não me dá em dinheiro, em vez de pagar convênio? Falei: não, eu vou pagar o convênio. Se quiser usar, vai usar. Se não quiser, não tem problema, porque na verdade eu não estou nem fazendo para ti, eu estou fazendo por mim. Porque eu quero, no final da história, ter a minha consciência tranquila de que eu fiz o melhor que eu podia. Poxa, em vez de fazer o convênio, me dá em dinheiro. O que ela vai fazer com o dinheiro? Minha mãe é daquela que gosta do dinheiro, sabe? Mas não é que gosta do dinheiro, ela gosta da nota. Então ela tem uma nota de 100, você vai com ela na feira, ela fala assim: você tem R$2 para me emprestar? Você fala: mãe, mas você tem R$100, mas eu não quero trocar. Chegando em casa eu te dou. Aí quando chega em casa você cobra, adivinha? Mas você é um egoísta mesmo, é apegado ao dinheiro. Quer dizer, apegado é você. E ela colecionando as notas de 100. Mas aí você fala: não vou fazer mais, não vou ajudar mais, não vou estender mais. Não, eu vou ajudar, eu vou fazer tudo o que eu puder. Porque Deus o livre, amanhã ou depois mamãe partir, e é o destino de todo mundo, se eu não for primeiro também, que a gente nunca sabe o dia de amanhã, eu posso ter saudade, eu posso ter, como diz, posso sentir a falta dela, posso sentir tudo, mas remorso eu não vou sentir, porque eu fiz o melhor que eu podia, em todos os sentidos. Um dia andando com ela e falando: mãe, você tem que fazer isso, aquilo. Ela olhou para mim e falou: mas você fala, hein, cara? Eu sou pregador, eu tenho que pregar o tempo inteiro. Mãe, vai para a igreja, vai buscar Deus, vai orar. Mãe, vai cuidar da saúde. Mãe, vai fazer não sei o quê. Mãe. Por quê? Porque Deus me levantou como líder e eu preciso ajudá-la, eu tenho que empurrar ela para frente. E isso eu tenho que fazer com todo mundo que tiver à minha volta. Eu tenho que empurrar, eu tenho que motivar, eu tenho que ensinar. Às vezes você leva até fama de intrometido. Você quer se meter na vida de todo mundo? Mas não é. Deus deu pessoas para a gente cuidar, e se a gente não cuidar, um dia a gente vai dar conta. Agora tem que tomar cuidado também. Quando os justos governam, o povo se alegra. Justo é aquele que cumpre a palavra de Deus, e ímpio faz o povo gemer. Quem é o ímpio? Aquele que conhece e não cumpre. Pastor, eu sou líder da minha casa, geladeira trancada com cadeado, eu tenho a chave, só eu abro. Não, você não é um líder, você é um carrasco. É um ditador. Não pode.
A pessoa tem que ir aonde você quer, na hora que você quer, tem que fazer o que você quer. Não é assim também que funciona. A liderança cristã, ela é diferente da liderança do mundo. A liderança cristã, ela é uma liderança de mordomia. Quem já ouviu falar em mordomia? Já ouviu falar em mordomia? O que é mordomia? É cuidar dos bens alheios. Então você mora numa mansão, mas você não é o dono da mansão, você cuida da mansão, você é o mordomo da mansão. Quando Deus te dá uma liderança, Ele te dá a mordomia, Ele te dá a responsabilidade. Por exemplo, eu sou o mordomo desta casa, eu sou o responsável por esta casa, mas eu não sou o dono dessa casa e nem muito menos dono das pessoas que aqui frequentam. Eu sou servo de cada um de vocês, quem está entendendo? Eu não estou aqui para esculachar, humilhar, abusar da boa vontade das pessoas. Pelo contrário, eu estou aqui para levantar os que estão caídos, fortalecer os que estão fracos e abençoar quem precisa de bênção. E eu te abençoo em nome de Jesus. Mas eu vou falar, um dia você vai olhar para mim e você vai falar: mas esse cara fala. Eu vou falar. Aquele lá, se puder trocar a pilha, fica bom, pastor. Mais de 200 pessoas. Quantas pessoas nós tivemos hoje? Já temos aí a contabilidade, ô irmão? Verifica para mim, Jair, por favor. Mas como é que a gente está conseguindo avançar? Insistindo, cuidando, colocando no contexto da palavra a necessidade da pessoa vir na semana. Porque realmente, depois da pandemia, as igrejas morreram de semana, gente. Nós que vínhamos quarta, vínhamos sexta, vínhamos segunda, passamos a vir só no domingo. E isso depende de quê? Depende de motivação. Eu tenho que te motivar, eu tenho que colocar no teu coração essa necessidade. E nós vamos conseguir. Por que vamos conseguir? Porque quando você exerce o papel da liderança, você vai treinando as pessoas até o coração delas estar preparado. Vai chegar o dia que toda a igreja estará aqui na quarta-feira para buscar pela sua família. Quem concorda comigo, diga: eu concordo. Até porque ninguém nunca perdeu buscando a Deus. Pelo contrário, todos os que buscaram a Deus não tiveram falta de nada. A bênção está sobre você, sobre a sua casa. Amém? Mas a liderança cristã, vamos lá para o livro de Marcos 10, 24 ou 10, 42. Marcos 10, 42. Ela é uma liderança diferente da liderança do mundo. É uma liderança que é inversa da liderança do mundo. Mas na verdade, as pessoas que têm sabedoria e inteligência, elas estão adotando essa postura ensinada por Jesus. Porque no passado, quem era o mais importante, né? Quem era o mais importante? Era o diretor, o presidente, o superintendente. Hoje não, hoje o mais importante é o colaborador, é o cliente. As empresas adotaram essa cultura. Quem lida aqui com pessoas de muito dinheiro e pessoas inteligentes, percebe que são as mais humildes de todas. Às vezes o dono da empresa é mais humilde que o gerente e o encarregado. É uma pessoa acessível, fala com todo mundo. Isso, está dando certo o microfone aí, meus irmãos? Isso, estão numa oração tremenda ali para funcionar, glória a Deus. Próxima vez a gente troca antes, né? Isso, Deus é bom. Como é que é, querido? As pessoas 177. Amém, está abençoado em nome de Jesus. Então você vê que hoje até o mundo está adotando a liderança ensinada por Jesus. A liderança da comunicação, da acessibilidade, a liderança da humildade, a liderança do serviço. Então, quando eu sou um líder de verdade, eu não sou servido, eu sirvo. Quem está entendendo? Você vê os políticos aí, né, que eles estão se destacando, são pessoas que estão no meio do povo, pessoas que estão no meio do povão, não é? Diferente de antigamente. Antigamente você tinha os coronéis, os donos de terra, dono de tudo, beijava até a mão deles. Hoje é o contrário.
Então isso é manifestação de inteligência. Com a gente não pode ser diferente. Você é um líder na sua casa, você foi chamado para ser cabeça. Só que você não vai usar isso para humilhar as pessoas, para pisar nas pessoas. Às vezes acontece. A pessoa tem um conhecimento bíblico um pouquinho melhor, pronto, ninguém aguenta mais ela. Melhorou um pouquinho financeiramente, é o dono é o rei da cocada preta, é a bala que matou John Lennon. Não, não é assim. Se você tem um pouco mais de recurso, você tem que ser menor do que os outros, mais humilde para ser aceito, para ser usado por Deus. Olha o que diz: então Jesus chamou-os para junto de si e lhes disse: sabeis que os que são reconhecidos como governantes dos gentios têm domínio sobre eles. Vamos embora. E os seus poderosos exercem autoridade sobre eles. 43. Mas entre vós não será assim. Vamos repetir? Entre vós não será assim. Antes, quem entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos servir, servirá. E ele conclui: e quem entre vós quiser ser o primeiro, será o quê? Servo de todos. Em outras palavras, você é um líder, como Paulo, por exemplo, que estava sendo transportado de navio para ser julgado em Roma, quando o navio afunda. E ele, como prisioneiro, se levanta e diz o seguinte: olha, senhores, o Deus a quem eu sirvo me mostrou nesta noite que o navio se perderá, mas nenhuma alma morrerá ou perecerá. Quem ele era naquele navio? Ninguém, ele era um prisioneiro, por conta da sua função. Ele pregava o evangelho, e naquela época pregar o evangelho era crime, embora isso está voltando, né? Não é qualquer parte da Bíblia que a gente pode pregar mais. Aos pouquinhos a porta está se fechando, o caminho está estreitando. Naquele tempo era assim, e hoje está voltando. Mas naquele momento, ele como prisioneiro, sabe o que ele fez? Ele foi um profeta na vida daquelas pessoas. Quem você é no contexto da tua casa, da tua família, do teu lar? Você fala: pastor, eu sou o filho mais novo. Pastor, eu sou o irmão mais novo. Pastor, eu sou o mais velho, mas não tenho recurso, eu quase não tenho como ajudá-los. Ou eu sou isso, ou eu sou aquilo. Eu não sei a sua posição social e nem a sua condição no seio da sua família. Eu sei de uma coisa: a palavra que sai da tua boca tem poder. Você é o profeta da tua casa. Diga: eu sou o profeta da minha casa. O problema é que às vezes esse profeta está pálido, está abatido. Esse profeta está desanimado, porque ele acha que o líder, o grande, é quem está em influência. E não é isso. Jesus disse: quem quiser ser grande vai ter que ser pequeno. Quem quiser ser o primeiro vai ser servo de todos os outros. Vamos colocar as coisas no lugar. Tem gente que se sente nada. Quem sou eu? Eu não posso. Irmãos, tem pais que só vêm à igreja por causa dos filhos. As crianças: ô mãe, eu quero ir para a escolinha. Ô mãe, tem apresentação. Ô vó, me leva, vó, me leva, vó, me leva, vó. Não é assim? Às vezes o pai nem está programando para vir, a criança atrás. Essa criança tem sido líder na sua casa. Você sabia disso? Às vezes uma pessoa de muita idade, avó, avô, bisavó. Resumindo, essas pessoas, por mais que estejam de idade, são eles que mantêm a fé viva no seio daquele lar. Você que leva esse pãozinho para a tua casa, hoje, esta noite, você é a pessoa mais importante daquele lugar. Sabe por quê? A bênção estará nas tuas mãos. Diga aleluia. Primeiro ensinamento: não sinta-se inferior, não sinta-se pequeno. Dentro de você há um que é forte, é Jesus de Nazaré. Segunda coisa: cuidado para não passar da medida. Eu sou profeta, não fale assim comigo. The King, the Power. The King, the Power, the Best. Eu não sabia que era tão fácil falar inglês assim. Se eu soubesse, estava falando antes. Cuidado para você não se sentir acima do que você é, além do que você é. Isso também prejudica. A gente acaba sendo ridicularizado, menosprezado, e ninguém confia mais em nós. Um dia, estava até numa viagem.
A minha família, por parte de pai, eu tenho irmãs por parte de pai, são bem-sucedidos, pessoas do bem e bem-sucedidos, só não são crentes. E eles sofreram uma perda, o falecimento de uma tia delas, irmã da minha madrasta, lá na Holanda, e o velório estava acontecendo lá na Holanda. E nesses países o velório dura 3 dias, estranho, né? Mas é 3 dias seguidos, o pessoal fica numa casa lá e vai vivendo a vida e o corpo fica lá sendo velado. E de repente eu recebo uma ligação da minha irmã: Fati, olha, tudo bem? Tudo bem. Olha, minha tia faleceu, está lá na Holanda, sendo velada, e eu preciso de alguém para fazer a cerimônia. Eu lembrei de você. Você consegue fazer para a gente a cerimônia? Eu falei: mas é claro que eu consigo. Irmãos, eles não são crentes, eles não têm contato nenhum com a palavra. Foi a oportunidade que eu tive para pregar para aquelas pessoas. Mas pensa, alguém que não tem igreja, que não tem religião nenhuma, católico nominal, chamar um pastor para dar uma palavra, irmão, não é comum, não é todo dia que acontece. Eu fiquei muito feliz. Falei: é claro que eu vou. Eu estava até na rua. Aí entrei numa chamada de vídeo, tinha umas 20 pessoas com a gente. Falei: olha pessoal, que Deus abençoe a todos, eu sou fulano de tal, primeiramente desejo a todos as minhas condolências, mas eu quero falar com vocês a respeito da vida eterna. E foi. Falei uns 10 minutos de palavra, de Bíblia. Depois nos minutos finais eu agradeci a oportunidade, abençoei a vida deles e amém. Vou me despedir, vou deixar vocês aí com a cerimônia. Que Deus abençoe a todos. Fechei, vida que segue. Irmão, lembraram de mim. Quando eles pensaram em alguém que pudesse falar de Deus, da palavra, de quem que eles lembraram? Lembraram do pastor. Não, para eles eu não sou pastor, para eles eu sou só o Fatioli. Eu sou só o irmão deles, de carne, irmão sanguíneo. Resumindo, quando as pessoas lembram de você para pedir uma oração para você, é sinal que você despertou nelas alguma coisa. Elas confiam na sua palavra, no seu conselho. Pai, mãe, tem que ser da confiança dos filhos. Porque no dia que eles precisarem de uma direção na vida, o que eles vão fazer? Eles vão ligar para você, eles vão te procurar. E você, como homem de Deus, uma mulher de Deus, vai dar o conselho certo para eles. Agora, quando a gente não exerce a nossa liderança, ou porque nos achamos menos do que somos, ou porque nos achamos mais do que somos, a gente acaba perdendo eles do controle. Eles acabam indo embora. Eles vão consultar outros, eles vão pedir oração para outros, eles vão pedir conselho para outros. E fica a pergunta, né? É bom a gente trazer essa reflexão. Na nossa família, nós somos procurados para alguma coisa nesse sentido? Você fala: pastor, meu irmão, que tem muito mais dinheiro que eu, ele me liga pedindo ajuda, orientação, oração. Olha, realmente Deus tem usado você como Ele gostaria de usar. Os pais, os primos, vizinhos. Eu tenho um primo que é pai de santo no Paraguai. Ele coloca uns negócios que eu vejo na internet, e ele me segue, eu tenho que segui-lo também, né? Até por amor à alma. Mas só coloca coisa de macumba no story. É a estátua do diabo, a pombagira, não sei da canta desgraça, sei lá, não sei aonde. Mas não tem problema, eu vou continuar seguindo. Às vezes você está num lugar aberto, começa, né? A pessoa fala: eita, o pastor está assistindo macumba. Não, é meu primo. É o stories dele. Mas vira e mexe ele escreve: eu te amo, gosto muito de você, gostei do que você falou. Quer dizer, eles estão sendo alcançados. Eles estão sendo alcançados. À distância, não tenho muito contato, moram longe, faz anos que não vejo, mas pela internet a palavra está sendo pregada. Agora não adianta humilhá-los, achar que é melhor do que eles, não quero nenhum tipo de contato, vou bloquear, não vou olhar na cara. Não, gente, nós somos todos iguais, essa é a verdade. A diferença é que você encontrou a salvação. E por ter encontrado a salvação, você tem que ser o mais humilde, o mais grato, o mais gentil, o mais acessível, porque esses são frutos do Espírito Santo. Amém, gente? Ele diz: e quem quiser ser o primeiro será servo de todos. Para finalizar, aqui em 1 Samuel 22:1. 1 Samuel 22:1.
E gosto muito desses familiares, inclusive. São pessoas que eu quero muito bem, mas eu preciso ajudá-los. E para eu ajudá-los, eles têm que ver em mim alguém capaz de ajudá-los, né? Senão não terá essa possibilidade. 1 Samuel 22:1. Depois disso, Davi retirou-se daquele lugar e fugiu para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para se encontrarem com ele. Presta atenção. Davi estava num dos piores momentos da sua vida. Por quê? Porque quando ele passava, o Saul passava, as mulheres gritavam: Davi matou, Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Aquilo trouxe um ódio no coração de Saul tão grande que o Saul quis matá-lo. Para não ser assassinado, o que o Davi fez? Teve que fugir e foi para um lugar chamado Caverna de Adulão. Esse lugar não tinha nada, era um esconderijo, escuro, distante. Mas a Bíblia diz que toda a família dele foi atrás dele. Por que foram atrás dele? Porque ele era o líder daquela família. Era só um menino, era só um rapaz, mas era um jovem que tinha capacidade espiritual de abençoar a sua casa. Era um jovem que tinha inspiração de Deus. Quando ele tocava a harpa, até o rei se acalmava. Era um jovem que tinha uma fé, um coração segundo o coração de Deus. Esse homem atrai gente, não tem como. Nós temos que atrair as pessoas, não tem outra saída. Quando o seu filho vê você chegando, ele tem que falar: pai! Se ele não falar, se ele não disser isso, você precisa conquistá-lo. A mãe, quando chega: mãe! O menino vem de longe e corre, tem que conquistar. Vô e vó, quando seus netos te veem, o que eles falam? Ô vó, ô vô! Ou quando eles te veem, diz: crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Sai correndo. Está faltando conquista. Está faltando conquista. E tem que ser líder. Para ser líder tem que conquistar. E para conquistar tem que ser líder. Esse homem levou toda a família para entrar na caverna junto com ele. Até na caverna ele conseguiu a família segui-lo. Só que não foi só a família não, viu gente? Olha o que diz o próximo verso. E ajuntaram-se a ele todos os que achavam em dificuldades, todos os endividados e todos os insatisfeitos. Vai embora. E ele se tornou chefe deles. Cerca de 400 homens o quê? O acompanhavam. Será que Davi tinha alguma coisa para oferecer a ele? Sim ou não? Claro que tinha. Ninguém segue o nada, ninguém segue o fraco, ninguém segue o derrotado, ninguém segue o perdido na vida. Ele tinha alguma coisa para dar, e não era dinheiro, viu? Porque nesse momento ele não tinha nem para onde ir. Ele estava longe de casa, longe de tudo, estava totalmente desalentado, mas dentro dele havia o espírito da liderança. Diga aleluia. Você conhece gente que não tem nada para te dar e você gosta dela de graça? Você conhece pelo menos um assim? Você fala: puxa, eu não sei porquê, mas eu gosto daquela pessoa. Eu vou lá na casa dela. Se eu ficar na minha casa, eu como pão, queijo, presunto. Se eu for lá, o máximo que vai ter é um pão com manteiga. Mas você vai. Porque você não vai pelo pão com manteiga, você vai pelo quê? Pela pessoa, por aquele ser humano que é maravilhoso, que te faz bem. Não é o que você tem, é o que você é. A liderança de Deus está sobre você. O Espírito de Deus está sobre você. Então por conta disso, você está apto para conquistar toda a sua família para o Senhor Jesus. Você está apto para livrar, para libertar essas pessoas e para fazer uma obra maravilhosa na sua casa. Agora, a primeira grande liderança é sobre a gente mesmo. Segunda, sobre a nossa casa. E com a força dessa palavra, o Senhor está selando a nossa liderança espiritual. E você vai levar salvação para o seu lar. Diga: eu creio. E vamos aplaudir Jesus com todo o nosso amor. Coloque-se de pé, por gentileza. Cussi Júnior 325 é a sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em Bauru. Eu sou Márcio Fatioli, estou te esperando toda quarta-feira, reunião da família, congresso da família, às 9 horas da manhã, no centrão da cidade. Um abraço e até a próxima oportunidade.